Na última semana eu trouxe para vocês as 3 lendas de entidades mais populares do nosso folclore e as 3 assombrações mais populares do nosso folclore. Em comemoração já a agosto, que nós temos o dia 22 de agosto, que é o Dia Nacional do Folclore Brasileiro, e agosto é o mês do folclore brasileiro. Embora dia 31 de outubro seja o dia do Saci, dia 22 de agosto é o Dia Nacional do Folclore. E aí eu quero fazer o melhor agosto que esse canal já trouxe aqui para vocês, contando relatos incríveis, histórias incríveis e falando de lendas e outras coisas que estão nessa seara do sobrenatural, paranormal, essa parte do folclore que a gente tanto gosta, né? E assim, eu deixei um gancho, porque no final do último relato que eu contei para vocês, que se passa em uma fazenda, um conhecido meu encontrou lá com a assombração da estrada, porém, nesse mesmo lugar, conversando com um caseiro que ajudou ele, existe a lenda que algumas pessoas encontram com o capeta, o diabo, numa floresta, numa matinha que tem lá. E aí eu parei para pensar, poxa, talvez isso dê uma boa playlist, ou talvez isso dê um ou 2 ou 3 vídeos interessantes, porque hoje eu vou fazer uma abordagem mais prática, vou trazer para vocês relatos de pessoas e lugares desconhecidos. Mas no próximo vídeo que eu quero fazer semana que vem ou na próxima, eu vou trazer lugares que levam até em seus nomes a questão de você poder ou não encontrar com o diabo lá. Por exemplo, em Eldorado, interior de São Paulo, nós temos a Caverna do Diabo. Em São Tomé das Letras, que alguns conhecem como Gruta do Carimbado, outras pessoas também conhecem como a Gruta do Diabo. Além disso, no Paraná, na divisa do Paraná com São Paulo, existe a Curva do Diabo, entre outras e outros lugares que eu posso enumerar aqui para vocês, que às vezes tem um pouco a ver, às vezes não tem nada a ver, mas levam ali o nome da questão do capiroto poder ou não tá lá. Além disso, eu também tenho que preparar um outro vídeo para vocês, um pouco diferente, que é assim, hoje eu vou falar de aparições onde o diabo aparece como o diabão mesmo, aquela coisa meio grotesca, aquele ser com 2 chifres, aparência demoníaca. Porém, tem muitas histórias de lendas brasileiros onde o capeta, o capiroto, se apresenta em forma de homem. Eu já contei aqui no canal, inclusive, histórias do quando o diabo apareceu num baile lá no Paraná, ou quando apareceu também numa festa em Minas Gerais. Então dá para separar, e eu tô pensando muito, e se vocês concordarem, deixe lá nos comentários lá que vocês querem essa playlist só de causos, relatos e lendas de pessoas que encontraram com o capiroto. E hoje vamos se concentrar aí nos lugares e pessoas desconhecidas, e eu tenho 3 relatos sensacionais para contar para vocês. Olá, meu nome é Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta esse vídeo, comenta lá nesse vídeo o que você acha que eu posso trazer para os próximos conteúdos aqui do canal. Hype esse vídeo que ajuda muito o canal aí a crescer dentro da plataforma. O YouTube entende o seu hype, a sua curtida, a sua inscrição e o seu comentário como se o canal é legal, se o canal é interessante e ele divulga para outras pessoas. Nesse momento que o Sem Tempo tá, é muito importante essa força de vocês. E se você quer dar um apoio extra, considere ser um membro para fazer parte lá do nosso clube secreto, para fazer parte também de algumas coisas que estou trabalhando aí para trazer para vocês assim produtos, benefícios, muita coisa mesmo. Então se você quer dar uma moralzinha, um apoiozinho extra, vire membro desse canal, mas de qualquer forma se inscrever, curtir e comentar, além de hypar, já me ajuda pra caramba. Continuando a história do último vídeo que eu contei pra vocês, onde um conhecido meu viu a assombração de um homem que escondeu dinheiro numa estrada de uma fazenda onde ele foi fazer topografia, fazendo um resumo do resumo, tá? Se vocês quiserem, o vídeo vai estar no card aqui, vai estar no final desse vídeo para vocês assistirem um relato completinho. É basicamente um relato de assombração na estrada. Nessa mesma fazenda que esse amigo meu lá de Indaiatuba foi fazer topografia para fazer meio que um inventário, um cálculo de quanto valia a fazenda que ia ser vendida, o caseiro que recebeu eles ali, que ajudou, que inclusive foi quem salvou eles dessa assombração que apareceu na beira da estrada, contou para eles, olha, essa fazenda aqui tem muita história, tem muito relato, tem muita coisa estranha, tem muita coisa assim que vem dos tempos lá antigos,
dos tempos do Brasil colonial, que assim não tinha nada. Nessa região toda, a única coisa que tinha era essa fazenda, que aí está num caminho aqui para Minas Gerais e tudo mais. E é uma fazenda que passou por muita coisa, já foi uma fazenda muito próspera, já foi uma fazenda que quebrou, depois foi comprada e voltou a ser próspera e depois caiu no esquecimento porque a família foi investindo em outras coisas e deixando de lado a lavoura, os animais e tudo mais, e ela foi com o tempo meio que virando ruínas, virando uma coisa ali até um pouco turística, mas abandonada. E aí muitas e muitas lendas, desde os tempos de escravidão, desde os tempos das pessoas que trabalhavam na lavoura ali, são contadas. Eu contei o relato da assombração do homem que aparecia nessa estrada, porque dizem que ele escondeu o ouro lá, mas nessa mesma estrada também as pessoas escutam em alguns dias lá cavalos, carruagem, coisas assim passando a milhão, uma gritaria, barulho de cavalo, trote, tal, e vai. E as pessoas vão olhar e não tem nada. Esse caseiro que já morava há quase 30 anos nessa fazenda falou que acordou diversas vezes em noites aleatórias e escutou esse barulho. E a mesma pessoa que falou para ele não segue esse barulho, contou para ele que, tipo assim, entre essas duas histórias que eu já contei para vocês, a mais tensa e a mais perigosa era ele ir atrás desse barulho ou seguir uma dessas assombrações e parar numa espéciezinha de matinha com uma gruta que tinha nos fundos dessa fazenda. Então aí meu amigo contou que esse caseiro lá comendo um churrasco com eles falou, olha, de dia tudo bem, a gente pode dar um pulo, ir lá, passear, tudo mais, se vocês quiserem fazer uma trilha, eu até acompanho vocês. À noite, só em último caso, só fui lá em último do último caso, porque tinha que resolver alguma coisa, tem uma bomba d'água bem pertinho lá. Mas a pessoa que trabalhava e também morava aqui há muito tempo atrás, certo dia ela ficou encanada com esse barulho de cavalo, com esse barulho de carruagem passando na estrada aqui, e ela fez questão de subir no cavalo dela e ir atrás, e assim no vácuo do barulho, procurando, tentar entender o que estava acontecendo, andar, até chegar no fundão da fazenda, chegar perto dessa mata e não ter nada, não ter barulho, só ter ali o grilo mesmo, os passarinhos da noite cantando e mais nada. E ele desceu para dar uma olhada por ali, se afastou um pouco do cavalo, foi até a gruta, que é um lugar bem bonito, uma matinha assim, meio que um platôzinho que forma entre as divisões da fazenda ali, né? De um lado tem a sede, do outro lado já começa a lavoura e tal. Então ficou esse platô e conforme essa pessoa foi se aproximando dessa gruta, ela começou a escutar uma risada bem sinistra de pessoa mesmo, assim, sabe? Que aos poucos assim foi tipo encorpando, e quando ele já se viu bem próximo ali da mata, já envolto assim, distante do cavalo, ele viu a figura do que ele acreditava ser o próprio capeta. Era um ser com formato de homem, só que assim, com o corpo todo deformado, todo estranho, pele muito cinza, uns braços que pareciam garras e com uma cabeça que lembrava muito a cabeça de um boi, assim, só que com traços humanos. E aquele ser estava no meio da mata sorrindo para ele, e quando ele viu aquilo, ele não pensou duas vezes e correu para a direção do cavalo para fugir de lá. Quando ele chegou no cavalo, ele olhou de volta, ele só viu os dois olhos e a sombra daquele rosto, daquela cabeça com chifres no meio da mata. E desde então foram tentar entender com outras pessoas o que poderia ser aquilo. Outras pessoas que também trabalharam nessa fazenda aí desde muitos outros tempos, desde muito antigamente, contaram que, tipo, certa vez também uma mulher que trabalhava ali foi buscar água nessa gruta para fazer um tipo lá de medicamento caseiro, artesanal, sabe? Uma coisa meio dessas coisas mais de superstição mesmo, de simpatia. Foi buscar água nessa gruta e também era um final de tarde. E quando ela estava saindo dessa gruta, também dessa matinha que eles chamavam aí, ela também viu um ser que assim, tinha feições de homem, mas tinha uma aparência capirotesca mesmo, assim, sabe? Era uma coisa meio um homem muito deformado mesmo. E essas eram as lendas desse encontro com esse capiroto nessa matinha que eu tenho para contar para vocês. E vamos para o próximo relato.
Há um bom tempo atrás, eu tinha alguns amigos que faziam faculdade na Universidade de São Carlos, mas não era em São Carlos, era em Arara, se eu não me engano. E aí eu tinha esses conhecidos, barra amigos, que eram pessoas que eu encontrava de vez em quando, e aí quando eles estavam lá em Dayatuba, que a gente se via e podia tomar uma, botar o papo em dia, conversar, um deles me contou a história que eu vou contar pra vocês aqui hoje. Ele falou, né, que no tempo livre dele eles gostavam de fazer umas trilhas. Se é que vocês me entendem, eles gostavam de apreciar certas coisas não legalizadas envolvendo plantas. Então eles andavam para ver o pôr do sol, para caminhar, para cima e para baixo. Esse tipo de vibe, né? A galera bem de humanas assim. E são meus amigos, tá? Na paz, eu não tô falando isso em tom crítico. Eu tô falando para vocês entenderem um contexto de um jeito que o YouTube aqui não prejudique esse vídeo de qualquer forma e de um jeito bem humorado para vocês. Inclusive o pessoal eu tenho um carinho por eles até hoje, então jamais seria em tom de crítica, tá? Até porque, né? Enfim. E eles tinham essa vibe, né? Essa vibe de fazer trilha lá. Eles faziam a faculdade em Araras em horário integral. E aí, no tempo livre que eles não estavam ali fazendo as atividades complementares, como estágio, como uma coisa ou outra, eles iam fazer trilhas na região ali de Araras, nessa região toda ali ao entorno. Se você é por aí também, deixa aí nos comentários se de repente você já escutou alguma história dessas parecidas. Em uma dessas trilhas que os meus amigos estavam fazendo, que eles estavam passeando lá à toa, e já estava ali, tipo, já tinha passado o pôr do sol, já estava meio que na hora de ir embora, um dos meninos que estavam com eles, que tipo, pessoa que eu já não conheço, falou pra eles, pô, em vez de fazer o caminho que a gente veio, e já cai lá na estrada onde tá o carro e tudo mais, vamos fazer um caminho alternativo, que é um pouquinho mais longo, mas a gente passa na frente de um casarão antigo que tá abandonado, só que é muito bonito. Vocês têm que ver. Aí um dos meus amigos até falou, não é perigoso, tá de boa, tá tranquilo. Ele falou, não, super tranquilo, é uma estrada assim que tem movimento, é sossegada. A casa lá, por mais que tá abandonada, tá tudo bem cuidado, ao entorno, não tem perigo, não tem bicho, não tem gente, sossegado. Hoje o dia tá um luar, tá bem sossegado, bem tranquilo, bem claro, vamos que vamos. E os meus amigos seguiram a orientação desse rapaz aí, e também tinha outras pessoas fazendo trilha com eles, inclusive um dos meus amigos estavam com a namorada com amigas e tudo mais. Era um grupo ali de pelo menos umas 10 pessoas, né? E eles foram fazer esse caminho alternativo para passar na frente dessa casa, desse casarão antigo abandonado aí, enfim. Quando eles já estavam se aproximando do casarão, um dos meus amigos falou que sentiu uma vibe meio esquisita, sabe? Sentiu que o ar deu uma pesadinha, sentiu que o negócio não estava normal, sabe? Pra quem tem um pouquinho de sensibilidade vai entender o que eu tô falando, sabe? Sentiu que, tipo, não tava negativo, não tava ruim, mas tava, tipo, pesado, sabe? A temperatura tava mais baixa, ao mesmo tempo, sabe, tava um calafriozinho. Ele falou que, poxa, Rogério, já bateu errado, assim, sabe? Tipo, não tava algo me incomodando a ponto de, tipo, ah, não quero ficar aqui, quero sair, tá ruim, mas não tava uma sensação muito normal. Só que ele comentou ali, né, com a namorada do nosso outro amigo e com o resto do pessoal, falou, pô, bateu um, né? Todo mundo falou, não, tá normal, vamos que vamos. E uma das meninas, uma das amigas da namorada do meu outro amigo, falou que escutou uma risada também, sabe? Falou, nossa, vocês escutaram isso? É uma risada, alguma coisa assim? E o rapaz que conhecia melhor a região ali, que era o único que era ali mesmo da região, falou, ah, tem passarinho que faz isso, que dá um canto que às vezes até parece criança, às vezes criança sorrindo, criança chorando. Aí ela falou, ah, pra mim era a gente, hein? Não, se tiver alguém ali, a gente pede licença e vai embora, ou é outra pessoa passeando, conhecendo a casa, enfim, mas não é pra ter perigo, né? Ah, beleza. Eles chegaram na frente da casa, tiraram uma fotinha ou outra ali, né? Que ele já tinha anoitecido, já tava um céu bem estrelado e tudo mais. E foi quando uma das pessoas que estavam juntas com eles ali, que estava mais afastado, gritou, sai daí, sai daí, sai daí. E aí todo mundo se assustou, tentando entender o que estava acontecendo, e correram em direção a essa pessoa que gritou. Quando chegaram até a pessoa, perguntaram o que está acontecendo, a pessoa falou, eu vi um homem com chifres na janela. Um homem com chifres? É um homem com chifres.
Aí os meus amigos já falaram que, tipo assim, vixe, bateu errado nessa, né? Enfim, alguma coisa assim. Para nós que estávamos contando essa história no bar ali, foi um motivozinho de piada, de dar risada. Só que os meus amigos falaram, mas aí a situação piora. Porque aí todo mundo começa, né? Tipo, o que que foi? O que que é isso? O que que é aquilo? E tal, tal. E começaram a tentar entender, né? Enfim, o que que poderia ser. Aí essa pessoa que gritou para eles falou que enquanto eles estavam tirando foto na lateral da casa para pegar um ângulo bonito, na outra janela assim que dava na mesma face, mas mais pro fundo da casa, ela viu passando um homem com chifres dentro da casa. E aí ficou isso, né? Aí um dos meus amigos e mais esse rapaz que conhecia a região, que tipo os machões do grupo ali, falaram, ó, vamos ver lá o que que é, né? Enquanto o pessoal ficou na beira da estrada ali pronto para ir embora, né? Os dois chegaram até lá, sentiram uma vibe meio estranha, mas olharam toda a casa, era uma casa que está destelhada, uma casa assim que eles falaram que já praticamente ruína, só tem a estrutura dela mesmo ali, e que dá uma vista muito bonita ali para o pasto, dá uma vista muito bonita para o horizonte e só. Mas eles olharam para todos os cantos da casa e não viram nada. Beleza, saíram, voltaram, foram para o carro e foram seguir a vida normal. Passou-se uns dias, aleatoriamente um deles lá, estava parte do grupo junto lá na faculdade, lá no horário de almoço, no horário de lanche, decidiram comentar com um dos professores que estavam com eles ali fazendo a refeição juntos, que também era da região, né? Ah, a gente foi para tal lugar, conhecemos isso, conhecemos aquilo, passamos por esse lugar, depois na volta até passamos por essa casa e tal. Aí esse professor olhou para os meus amigos e falou, vocês sabiam que tem uma história que essa casa é mal assombrada, né? Ô louco, como assim? Sem os meus amigos contarem para esse professor o que tinha acontecido, o professor falou para eles, reza a lenda que dependendo do dia e do horário que você vai ali, você vê o capiroto lá nessa casa. Aí os meus amigos e mais os outros 2 ou 3 do grupo que tava lá naquele dia, um olhou pra cara do outro e falou, putz, como assim? Reza a lenda que se você for e tipo assim, tiver lá no momento certo, na hora certa, muitas pessoas já viram um capiroto lá, um homem com chifres, que tem um rosto meio assim, que anda meio torto, que mora naquela casa. Inclusive pessoas que já passaram a noite de carro, viram esse homem na porta da casa ou na janela da casa. Aí foi quando um dos meus amigos olhou para esse professor e contou, ó, agora que você falou isso, vou contar para o senhor o que aconteceu. Tava tal pessoa e o fulano de tal que estava com a gente, enquanto a gente estava tirando uma foto, ele estava mais afastado lá, descansando, ele jura ter visto passar um homem de relance com chifres na janela da casa. Aí o professor olhou para eles, que era um senhor bem mais velho, já bem mais assim, que conhecia bem a região, e olhou para eles e falou, então, é esse tipo de situação que as pessoas contam sobre essa casa. Então tem que tomar cuidado, porque assim, já teve situação assim de pessoa ir à noite lá para fazer fogueira, para acampar, esse tipo de coisa, e não conseguir dormir. Porque ia tentar ficar lá e alguma coisa dava risada, jogava pedra e atormentava quem fica lá. E quem passa de longe diz que vê essa figura estranha. E agora, para fugir um pouquinho do padrão do tipo de história que eu conto geralmente aqui no Sem Tempo para vocês, que é tipo 80%, 90% histórias rurais, histórias do interior, do campo e tudo mais, eu vou contar para vocês uma história de metrópole, uma história de capital, sabe, de cidade movimentada, sabe, cidade grande, de uma pessoa também que eu tive um certo contato assim durante muito tempo ali e depois hoje eu nem sei direito onde tá. A gente chegou a trabalhar junto, chegou a ser amigo, frequentar mesmos botecos, fazer os mesmos rolês. E a gente não era bem amigo assim, mas a gente estava mais ou menos sempre no mesmo lugar com muitos amigos em comuns. E esse meu conhecido, ele era de Curitiba, trabalhava comigo em Campinas e ele era um cara do rolê mesmo, assim, sabe? Do rolê mesmo, já tinha morado em outros lugares do Brasil. Sempre era um papo muito maluco conversar com ele. Em uma das histórias que ele contou, de uma das viagens malucas e tudo mais que ele foi fazer, ele passou de volta ali na região da casa dele, em Curitiba, e encontrou os amigos de infância dele e decidiu ir para um boteco à noite. E aí, papo vai, papo vem, a noite vai, que vai. Ele e os amigos nesse boteco, até que chegou um horário lá e tal, tá na hora de ir embora. Ele e um parceiro dele falaram, pô, vambora. E no caminho de volta para casa, esse parceiro dele falou, pô, tem uma avenida nova aqui que se a gente pegar,
a gente consegue um atalho aqui e a gente vai já sair lá perto de onde a gente mora. Aí o amigo dele, como já não morava em Curitiba há bastante tempo, já estava um tempo em Campinas, já tinha morado em Salvador, já tinha morado em São Paulo e tudo mais, falou, ah, você conhece mais do que eu. Já nem sou mais curitibano, né? Já moro mais tempo fora do que o tempo que eu morei em Curitiba. E aí ele pegou e falou, tá bom, então vamos. E foram. E estavam os dois dentro do carro, bem tranquilo, bem sossegado, fazendo esse caminho alternativo por um bairro que estava em construção, até que eles passaram por um pedaço ali que era mais ou menos, pelo que ele explicou, um distrito industrial, o que seria o começo de um distrito industrial, onde tinha uns galpões, algumas fábricas assim. E aquele negócio mais sinistro, né? Aquela coisa menos urbana, aquela coisa já mais fábricas e tudo, não sem muita iluminação nem nada do tipo. E eles, quando eles já estavam assim, já olhando a rodovia, a avenida que eles tinham que entrar e contornar para já sair no bairro que os pais deles moravam, eles viram na esquina um homem com chifres e uma aparência também muito grotesca parado, observando eles passarem. Aí um olhou pro outro e falou, que porra é essa, né? Aí os dois falaram, meu, tá muito esquisito, será que é alguém fantasiado? O que será que é? E os dois, audaciosos que eram, decidiram contornar o bairro para passar, não tão próximo, sabe? Passar uma ou duas quadras mais afastado para tentar olhar para ver de novo, porque na cabeça deles era o quê? Era uma pessoa fantasiada numa das esquinas ali. E aí foi o que eles fizeram. Meteram o louco, fizeram um contornozinho e passaram uma rua pro lado, mas mais ou menos na mesma direção assim, né? Da onde eles podiam ir ali. E eles olharam de volta para aquela esquina e já não tinha mais ninguém. E aí tudo bem. Então eles continuaram, chegaram até a entrada dessa vicinal, dessa rodoviazinha que é onde eles faziam contorno, um olhando para a cara do outro falando, meu, o que será que é, né? Aí um falou, às vezes é a iluminação, né? Bateu em alguma coisa, refletiu a imagem. Às vezes a gente só viu uma sombra de alguma coisa que a gente achou que era um homem com chifre, né? Daí falou, não, cara, mas eu vi, cara, parecia um bicho mesmo, sabe? Parecia alguma coisa meio assim, uma coisa meio bode de pé, algo assim, né? As caras, ah, Deus me livre, o que é isso, né? Para fazer o contorno, eles precisavam passar por debaixo dessa rodoviazinha, dessa vicinal, né? E aí, quando eles estavam assim, né? Eu não sei se aquilo é literalmente passando por debaixo de uma ponte. Eu não sei qual que é o termo correto quando você passa debaixo da rodovia, assim, né? Qualquer coisa vocês me corrijam lá nos comentários. Mas eles, quando eles iniciaram um contorno para passar debaixo da ponte, o que eles encontram do outro lado? Novamente a figura do homem animalesco com chifres, que segundo eles era de longe dava para ver mais ou menos uns traços assim. Era uma coisa meio mistura de homem com bode, com boi, com cachorro, um negócio esquisito, eles falaram assim, é como se a estrutura do corpo fosse humanoide, o rosto tivesse um pouco de formato de homem, mas a cara fosse uma coisa meio distorcida, nariz de bode e uns olhão grandão que lembrava mais ou menos cachorro, olho bem vermelho, e aquele chifre de bode na cabeça assim, né? E a parte das pernas lembrava também a curvatura assim de um bicho maior mesmo, assim, um lobo, algo do tipo. E eles deram aquela freada no carro e falaram, meu Deus do céu, o que é isso, né? Aí um olhou pra cara do outro e agora, a gente vai passar ou não vai passar? Aí eles falaram, cara, não vou passar. Então não vamos. Deram a resinha no carro, fizeram uma barbeiragem ali para contornar e cair na pista por um pedaço que não era e chinelaram o carro. E aí desde esse dia ele contava para todo mundo que ele acreditava ter visto esse capeta, esse homem em forma de bicho aí, lá próximo lá da casa dele, do amigo dele, quando ele estava passeando por Curitiba. Se você é de Curitiba e já escutou alguma história nesse sentido, assim, desse tipo de situação, ou se você é de outro lugar do Brasil e já passou por uma situação parecida como essa, aqui no canal, inclusive, eu já contei um cara que foi tomar uma no centro de São Paulo e estava lá jogando seu baralho, lá jogando alguma coisa, desafiou um outro homem, o outro homem não aceitou muito bem perder, e aí eles chegaram a ter uma leve discussão, porque o cara queria até apostar com ele não aceitou, e na hora de ir embora teve uma discussão e tudo mais, ele saiu, ele encontrou com o homem novamente na rua, esse homem também tinha as pernas assim, como se fossem as pernas de um bode também. Então se você tiver alguma outra história desse tipo, manda pra mim,
manda aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo só falando dos melhores comentários aqui do canal, ou manda lá nos relatos do e-mail que está aparecendo aqui. Enfim, dá um sinal de fumaça que eu vou contar a sua história aqui. Como eu falei, num próximo vídeo eu vou trazer lugares com lendas famosas do Brasil e também vou fazer um vídeo de aparições do capeta em forma de gente. Para não perder nada disso, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, deixa lá nos comentários todas as suas sugestões, os seus relatos, os causos da sua família e da sua cidade. Considere ser um membro do canal. Se você perder um dos últimos vídeos, ele vai estar aparecendo ou aqui, enfim, em algum momento ele vai estar aparecendo aqui para você. E valeu!